O que mais me incomodou no mercado imobiliário foi os vendedores tratar os compradores como simplesmente um produto ou como simplesmente alguém que tem o dinheiro que vai estar adquirindo aquilo que eles estão vendendo. Isso eu digo por muita pesquisa, principalmente em comentários de rede social, em vídeos, você vê muita gente falando como foi tratado, quais são os problemas que elas enfrentaram, e isso me deixa muito triste mesmo, porque eu vejo pessoas brincando com o sonho das pessoas e tornando aquilo um pesadelo. Então até por isso, como eu falei no primeiro vídeo desse canal, a minha ideia é estar trazendo informações para que a pessoa tenha um sentimento de conquista muito mais do que passar por vários obstáculos naquele sonho que ela tinha até chegar ao final. Então essa é a minha ideia, essa é a minha vontade. Se eu puder de alguma forma ajudar o comprador a ter esse sentimento de conquista, a poder se planejar, a poder entender melhor o que ele está comprando e comprando da melhor maneira possível, eu vou ficar muito feliz. E esse inclusive é o intuito desse canal, o intuito desses vídeos, de poder estar trocando essa ideia e estar passando essas informações para você. Mas, como eu falei, o que me deixou mais incomodado é justamente as pessoas tratarem os outros como, nesse processo imobiliário que é tão complexo, que é tão difícil, tão cheio de detalhes, e as pessoas tratarem as outras como, sabe, tô vendendo um chiclete, e não é assim. Com a gente, depois que você começa a entender os pormenores, quando você começa a entender os detalhes, você vê que existe muita coisa que talvez nesse processo imobiliário, de uma forma muito rápida, para uma pessoa que não entende, ela acaba tendo uma frustração, principalmente assim, o que eu vejo que é mais crítico é a parte financeira. A parte financeira, assim, para mim é o mais crítico. Por que eu digo isso? Porque às vezes as pessoas elas estão comprando no limite das suas rendas, da sua renda financeira mensal, sem entender que na hora que ela compra, tô falando aqui de apartamento na planta, tá? Deixa eu fazer um adendo aqui, em apartamentos na planta que você divide ali a entrada, que você tem um financiamento, que tem o Minha Casa Minha Vida, que serão temas que eu vou estar trazendo aqui no futuro, mas assim, principalmente nesse tipo de compra, existem vários custos envolvidos que muitas das vezes o comprador ele não entende. E eu não digo porque o comprador precisa se tornar um expert, e até se tiver algum corretor aqui vai entender do que eu tô falando. Se ele entender tudo, se ele colocar na ponta do lápis, talvez ele não compre. Mas não é isso, porque assim, quem vai pagar, quem vai comprar, quem vai estar ali todo mês tendo que trabalhar, tendo que deixar de fazer alguma coisa para poder estar pagando uma parcela, para poder estar sonhando no futuro em ter o seu imóvel e deixar daquele jeitinho que ele quer, isso vai sim ter muito sacrifício, isso vai ter que abdicar de muita coisa, e muitas das vezes na maioria das vezes nós como corretores, a gente consegue guiar a pessoa da melhor maneira possível. E o que eu quero dizer com esse guiar a pessoa da melhor maneira possível? Às vezes a pessoa ela até consegue ter o dinheiro ali, às vezes ela até consegue ter uma aprovação de financiamento, às vezes ela até consegue comprar o imóvel naquele momento, mas será que do jeito que é, naquela unidade escolhida, naquele valor escolhido, será que para ela vai ser interessante? E aí a gente entra talvez em um dilema, tá? Eu abro até um dilema aqui, que é o quê? Talvez ela possa esperar demais e os preços aumentarem. Talvez os juros do Brasil pode acontecer alguma coisa e aquele momento era o melhor momento para ela comprar e ela deixou passar e agora tá mais difícil, agora existe essa possibilidade. Mas, contudo, todavia, eu acho que nós precisamos guiar essas pessoas da melhor maneira possível para que elas sim tenham conhecimento, elas sim tomem essa decisão de comprar ou não. Só que muitas das vezes, é o que eu falei, dentro dessa pesquisa, dentro desses comentários, dentro de muita coisa que a gente vai vendo, de vídeos, de muita coisa, enfim, sabe, mergulhando dentro desse processo, a gente vê que, infelizmente, a maioria não age dessa maneira. Infelizmente, você vê muitos vídeos de pessoas tratando essa compra, tratando a pessoa que está do outro lado como se fosse simplesmente um número. E eu, Raul, particularmente, não quero agir dessa maneira. Se for para mim vender alguma coisa nessa magnitude, apenas pegando a pessoa e enfiando ali técnicas de venda, eu não quero vender. Então a minha ideia de estar fazendo vídeo é de estar sim ajudando compradores, é de estar sim falando um pouquinho do que eu penso, porque no futuro eu penso muito no sentido de poder
né, o vídeo ele já traz isso. As redes sociais já traz essa possibilidade da gente criar algo para várias pessoas, mas talvez ter ali alguma coisa, um workshop, às vezes, sei lá, eu gosto dessa parte da aula. Eu gosto de conversar, eu gosto de aprender e gosto de compartilhar com as pessoas essas ideias que a gente vem pegando por aí, né? Então a minha ideia, novamente, é estar passando o melhor para você, comprador. E isso é algo que me incomoda. Não digo todos, mas alguma parte dos corretores agir como comprador, como se ele fosse um número. E a única forma que o comprador tem de se prevenir contra isso, ou de pelo menos diminuir o risco de ter uma decepção, de fazer uma escolha errada, é ele tendo informação. E nem que seja uma informação de forma traduzida, sabe? Nem que ele tenha uma lista de coisas que ele precisa perguntar quando ele for conversar com o corretor pela primeira vez. Aí eu vejo isso nessa nossa época de informação, de vídeos, de inteligência artificial, ou o que eu estou fazendo aqui e outras pessoas que já fazem também. A gente consegue ter esse tipo de informação. A gente consegue se blindar sobre muita coisa. E aí, quando chega nesse dia, quando chega na hora de escolher, quando chega na hora de realmente ir para a prática, a gente pode ter essa teoria antes. É isso que eu acredito. Eu acredito que informação muda o mundo. A gente vê o mundo mudando muito rápido por conta da informação, mas no processo imobiliário muita gente ainda chega crua. Muita gente chega sem saber como funciona. E aí você fica refém de encontrar uma pessoa ruim. Se você encontrar uma pessoa boa, um corretor bom do outro lado, perfeito, aproveite. Mas você tem a chance também de encontrar uma pessoa que pode tratar você como um número, e não é isso que eu quero, tá? Eu falo por experiência, que assim, até são temas técnicos que eu vou vir trazendo aqui, vou trazer para vocês depois de algumas coisas que as construtoras fazem, principalmente tem um item que assim, é bem chato, que eu vejo que muito corretor não passa para o cliente. E aí quando chega, quando vem, é bem complicado, porque aí você tá falando de uma pessoa que já estava tendo problemas não digo problemas, mas assim, ela pode ter tido um fluxo de pagamento muito no limite da renda dela, e aí quando chega essa outra cobrança, quando chega esse outro item, ela pode ter um problema muito grande para poder pagar. E aí depois, digamos que seja depois de 1 ano, 2 anos de venda, aquele corretor ele já tá vendendo para outro, ele não tá nem aí para sua compra, e esse não é o que eu quero fazer, não é o que eu acredito, não é o que eu vou fazer. A minha ideia é que os meus clientes sejam parceiros, meus clientes sejam pessoas que realmente entenderam o que eles conseguiram, o que eles conseguem comprar, e que isso vire uma indicação e que isso vire uma parceria para o futuro. Então essa é a minha ideia de poder fazer isso. E os vídeos, o YouTube e outras redes sociais é a maneira que a gente tem de chegar antes na pessoa, tá? Essa é a maneira de você me conhecer. Não sei para quantas pessoas vai chegar esse vídeo, mas é a maneira da pessoa saber que eu existo, saber do que eu tô fazendo, saber de quem eu sou, saber o que eu penso e tudo mais. Então até por isso eu deixo minhas outras redes sociais aqui na descrição desse vídeo. Se você chegou até aqui, eu te agradeço demais, porque eu tô no início. Pra gente, qualquer visualização, qualquer curtida, qualquer comentário, assim, é muito gratificante. Se você tem alguma dúvida, se você gostou, se você tem algum feedback positivo ou negativo, deixa pra gente aqui nos comentários, que vai ser um prazer enorme poder te ajudar. Um abraço e até o próximo vídeo.